Oi meninas! Bom, eu voltei. Eu sei que eu fiquei sumida aí por quase 3 meses, né? Mas agora eu tô de volta. O final do ano foi muito corrido pra mim com a faculdade e não tava dando pra eu conciliar mesmo o blog, gravar vídeo e ainda estudar e... Bom, não tava dando mesmo, então eu tive que dar uma pausa, mas agora eu voltei. E eu voltei com essa maquiagem que eu fiz inspirado assim em formaturas, mas você pode utilizar para casamentos, para ir para balada. Eu fiz pensando em formatura porque eu sei que tá na época de formatura, né? E então eu resolvi dar uma brincada assim com as cores também, usar um tom de lilás com turquesa, fazer uma coisa um pouco diferente do que eu já tinha feito aqui no YouTube. Então vamos lá para o passo a passo, é bem facinho e todos os produtos vocês encontram lá no site da Mel Rose Brasil, tá bom? Vamos lá! Bom meninas, eu vou começar então aplicando o Jumbo Milk da NYX. Ele vai servir como uma base para sombra e vai deixar as cores um pouco mais vivas e também fazer a sombra fixar melhor. Então eu vou aplicar em toda a minha pálpebra, concentrando o produto mais na pálpebra móvel. E daí o que sobrar no pincel, eu vou trazendo aqui pra cima, perto da sobrancelha. Agora eu vou usar um pincel fininho e chanfrado, e eu vou usar essa cor que é um roxinho, da paleta de 120 cores, e eu vou usar ela pra marcar o meu côncavo. Eu vou bem de leve dando batidinhas para só depositar mesmo a cor. E eu vou marcando o côncavo, não precisa se preocupar em fazer muito perfeito, que depois a gente vai esfumar. Agora com o pincel assim, pincel lápis que a gente chama, que ele é mais pontudinho, ele é um pincel de esfumar, mas ele é mais pontudinho. Eu vou pegar uma cor roxinha, só que ela é mais vibrante. Só sujo a pontinha dele. E eu vou dar uma esfumada. Agora com o mesmo pincel, eu só vou dar uma limpadinha assim na minha mão, pra tirar o excesso de sombra. Eu vou pegar um outro tom de roxo. Ó, eu tô usando todos aqui, ó, da mesma linha. Eu peguei primeiro esse mais escuro, depois esse e agora esse mais claro, que é praticamente um lilás. E eu vou passar em cima. Isso vai ajudar a fazer o degradê. E agora, com o mesmo pincel, eu vou pegar esse tom de rosinha. E vou passar aqui, ó, completando o degradê. E eu vou esfumar bem essas cores juntas. Agora com outro pincel eu vou pegar essa cor de champanhe e vou aplicar rente à sobrancelha. E eu vou esfumar, fazendo com que esse tom de rosa se misture. E daí vai dar uma suavizada também nessa marcação aqui do rosa, para não deixar muito marcado. Agora eu vou pegar esse tom bem preto e vou sujar só a pontinha assim desse pincel mais fino. E vou contornar aqui, ó, no meu côncavo. Venho bem devagar, tomando cuidado pra não fazer sujeira. Vou contornar bem devagar, até o meio.
E daí eu vou fechar aqui, ó, o cantinho externo. Fazer o Vzinho do cantinho externo com preto. Daí eu puxo um pouquinho só pra dentro. E agora com o próprio pincel, dá uma limpadinha nele. E a gente vai esfumar. Fazendo um movimento assim, ó, de fora pra dentro. Segurando bem leve no pincel. Quanto mais você pegar na ponta do pincel, menos força você faz nele, então sua mão fica mais leve. Pra quem tem a mão mais pesada, essa é uma dica boa, que daí você não faz tanta força no pincel. Daí, ó, a gente vem trazendo o preto aos poucos, até aqui no canto interno. Sempre esfumando e lembrando de trazer a cor pra cima, não pra baixo, que essa parte aqui onde tá sem sombra ainda, a gente não vai querer que o preto entre nela, que a gente vai colocar a sombra clara, né? Então trazendo o preto pra cima, esfumando. Agora eu venho com um pincel lápis e continuo esfumando. A gente tem que deixar bem suavizado esse preto, não pode ficar uma marcação muito forte, senão fica muito feio. Então por isso que tem que esfumar bastante. E agora que o preto já tá bem esfumado, a gente volta com o rosinha, esse rosinha mais clarinho. E vamos fazer o degradê. Só passar aqui, ó, um pouquinho em cima do preto. Fazendo movimento circular para misturar as duas cores. Se ultrapassar muito a linha aqui, ficar muito perto da sobrancelha, é só voltar com aquele pincel que a gente passou o champanhe perto da sobrancelha e dar uma retocada. Que o rosa, ele não pode subir demais, senão ele fica muito próximo ali da sobrancelha, fica feio. Agora a gente vai para a parte mais importante dessa maquiagem, que é fazer a marcação certinha do côncavo, que é uma técnica que está sendo muito usada. Eu sempre vejo fotos de maquiadores fazendo essa técnica e eu aprendi, existem vários jeitos de fazer, mas o jeito que eu aprendi é usando o jumbo, aquele mesmo que a gente usou no começo, e a gente vai dar uma limpada. Só que quando a gente passa ele, a gente já vem limpando e fazendo o contorno certinho do côncavo. Ó, a gente vai desenhar o côncavo, tá vendo? Toda aquela sujeirinha que caiu da sombra preta, tudo vai sumir. Daí pode chegar, ó, bem aqui no cantinho interno, fazer essa voltinha do olho, fazer bem marcado mesmo. E ó, com a pontinha do pincel, a gente vai contornando o côncavo. Eu não vou fazer o contorno até aqui, porque aqui a gente vai colocar o preto.
E aqui onde vai a sombra clara que é o importante ficar marcado. Agora eu só dou uma batidinha aqui no fim pra não ficar muito marcadinho aqui. E ficou assim. O côncavo bem marcadinho até quase o final do olho. Só aqui onde pega o Vzinho do canto externo que eu não vou marcar. Agora a gente vai aplicar as sombras em cima do jumbo. Vou começar aplicando uma sombra solta, que eu adoro, uma sombra iluminadora da Dylos. Ela é um branco bem pigmentado, só que é uma sombra solta, então tem que tomar cuidado. Vou pegar com um pincelzinho assim, ó, mais chato. Tira bem o excesso. E a gente vai aplicar, ó, bem no cantinho interno. Eu dou uma pressionada na sombra porque é uma sombra solta e eu quero que ela grude mesmo no jumbo. E ó, eu vou respeitar o limite que a gente acabou de marcar. Vou passar só até onde a gente marcou com o jumbo. Agora, com o mesmo pincel, eu vou dar uma limpadinha nele. E vou pegar um tom, que ele é um amarelinho, meio dourado. Esse tom aqui. Um champanhe. E eu vou aplicar ele aqui, ó, entre o branco e o preto. Gente, essa técnica eu tô adorando. Dá uma outra cara, assim, a maquiagem fica com uma cara muito mais profissional. E ela é meio chatinha, assim, pra aprender, mas depois que você pega o jeito também, você não vai querer saber fazer outro tipo de maquiagem. Que, ó, eu vou dar uma esfumada aqui com o mesmo pincel. A maquiagem fica com uma outra cara mesmo, fica muito bonita. Agora eu vou pegar o pincel que eu apliquei o rosinha, ele ainda tá meio sujinho. Eu vou dar só uma esfumada aqui, ó. Que saiu um pouquinho do rosa na hora que eu passei o branco. Dá só uma esfumada com o que restou no pincel mesmo. Vou pegar o mesmo preto que eu usei, um preto bem pigmentado. E eu vou fazer, ó, o Vzinho externo. Primeiro, eu sempre aplico assim, ó, depositando mesmo a sombra pra depois esfumar. Agora eu dei um zoom na câmera pra vocês verem como que eu vou fazer o delineado. Vou passar o lápis preto na linha d'água. E daí, ao invés de usar o lápis colorido, eu vou usar sombra. Que é muito legal porque dá pra vocês fazerem com o tom de sombra que vocês quiserem. É só aplicar o jumbo. Eu sigo aqui um pouquinho, ó, o delineado. Com um pincel bem fininho, ó. Ele é pequenininho e fininho. Eu vou pegar essa cor, muito, muito linda. Eu vou depositar ela onde eu apliquei o jumbo. Eu vou dar uma esfumada nesse delineado, pra ele não ficar tão marcado. Eu vou terminar de passar a máscara, colocar os cílios postiços e eu já volto. Bom, meninas, e agora pra finalizar a maquiagem, antes do batom eu vou passar esse lápis de boca rosé da Colos, que ele é um tom bem parecido assim ao tom da boca. E agora eu vou aplicar um gloss só no centro assim dos lábios.
E a maquiagem está pronta, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijão!